De repente, você começou a chamar atenção sem nem tentar. Pessoas que antes te ignoravam agora te observam em silêncio. E muitos nem sabem explicar o porquê. Mas eu vou te dizer, é Deus te tornando mais atraente, espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. E isso está confundindo quem não entende o teu propósito. Fica comigo até o final, porque isso que está acontecendo com você não é por acaso. Há uma harmonia escondida em cada detalhe da existência. Quando olhamos para o céu, para o movimento das estrelas, para o nascer e o pôr do sol, percebemos que tudo opera em silêncio, com uma precisão que só pode vir de um Criador. Nada acontece por acaso. Existe uma ordem, um ritmo, uma sinfonia invisível que rege cada passo da nossa jornada. Mesmo quando tudo parece desordenado aos nossos olhos humanos, o universo continua fiel à sua missão de manter o equilíbrio que sustenta a vida. É impressionante como, no tempo certo, tudo se ajusta. Às vezes passamos por injustiças, por traições, por dores que não entendemos. Mas o universo, que é a própria manifestação da vontade de Deus, vê tudo. Ele não dorme, não falha, não se engana. Quando alguém cava uma armadilha para o outro, essa mesma armadilha acaba sendo sua própria ruína. Essa não é apenas uma lição espiritual, é uma realidade viva. A justiça divina não se apressa, mas também não falha. E quando ela chega, chega no tempo exato. Aqueles que são escolhidos por Deus não passam ilesos pelas provações. Ao contrário, somos lapidados pela dor, moldados pelas perdas, erguidos pela fé. Não é fácil. Muitas vezes queremos desistir, queremos respostas, queremos alívio, mas é nesse deserto que a nossa essência é purificada. A adversidade não é um castigo, é um processo que nos prepara para carregar uma luz maior, uma missão mais elevada. Só passa por esse caminho quem tem estrutura espiritual para aguentar e transformar. Existe uma força divina que nos sustenta quando tudo parece desmoronar. E não é orgulho, é fé. Fé de que estamos sendo guiados, mesmo quando não vemos o caminho. Fé de que há um propósito maior por trás das lágrimas. Quando confiamos nesse equilíbrio cósmico, paramos de buscar vingança, paramos de querer controlar tudo e passamos a descansar no fato de que tudo que é nosso encontrará seu lugar. E o que não é, cairá por si só, sem que precisemos mover uma pedra. A jornada dos escolhidos é solitária muitas vezes, mas nunca vazia. Cada queda é uma lição, cada perda, uma preparação e cada vitória, um testemunho. Nós não fomos chamados para viver uma vida comum. Fomos chamados para ser sinal, para inspirar, para transformar o mundo ao nosso redor. Não por força, nem por palavras vazias, mas pela verdade que carregamos no peito e pela paz que nasce quando decidimos confiar no tempo de Deus. Tem algo que a gente não escolhe, mas carrega: a presença. E quando andamos com Deus de verdade, isso transparece. Não importa se falamos pouco ou se preferimos observar em silêncio, porque a atmosfera muda quando chegamos. E não é arrogância pensar assim. É entender que a luz que carregamos não é nossa, é dele. E onde há luz, as trevas precisam recuar. Não somos melhores que ninguém, mas também não precisamos nos esconder. Quem foi separado por Deus carrega uma marca que não se apaga, mesmo nos dias em que o brilho parece apagado por dentro. Tem gente que não entende como conseguimos ser calmos, mas ao mesmo tempo firmes. Não precisamos gritar, não precisamos competir, e ainda assim nossa presença é notada. É a contradição viva que só o Espírito Santo consegue gerar, mansidão e autoridade caminhando juntas. É por isso que, mesmo em silêncio, somos lembrados. Porque não é a nossa voz que ecoa, é o testemunho que vai à frente. Quando o coração é verdadeiro, ele fala mais alto que qualquer palavra. Cristo nos ensinou que não se acende uma lâmpada para escondê-la debaixo de uma caixa. Ele disse que somos a luz do mundo e que essa luz deve brilhar diante dos homens, não para nossa glória, mas para que vejam nossas boas obras e glorifiquem ao Pai.
Então, não temos que forçar nada. A autenticidade, quando vem de uma vida alinhada com os céus, tem um poder magnético. As pessoas percebem, sentem e muitas vezes não sabem explicar o porquê. Mas a verdade é que a autenticidade é uma linguagem espiritual e ela toca onde palavras não chegam. É comum vermos outros tentando imitar, copiar o estilo, a postura, até as palavras, mas não conseguem sustentar, porque o que vem de fora desgasta, mas o que vem de dentro permanece. A nossa energia não está no que mostramos, mas no que carregamos, e isso não se ensina, não se aprende em curso, nem se copia de rede social. É fruto de intimidade com Deus, de obediência no secreto, de lágrimas que ninguém viu. Por isso, não temos medo de sermos diferentes. A nossa diferença é nossa identidade. Fomos chamados para ser referência, não por aparência, mas por essência. E isso nos liberta. Não precisamos competir por espaço, nem provar quem somos. A nossa paz já é a prova. A nossa coerência já é o impacto. Quando entendemos isso, caminhamos com leveza, mesmo em ambientes pesados, porque sabemos quem anda conosco. E se Ele está em nós, não importa o tamanho da escuridão, nossa luz vai continuar acesa, e ela vai brilhar, não por esforço, mas por destino. Tem coisas que a gente sente antes mesmo de ouvir. É como se o coração falasse antes da boca e o espírito testificasse antes mesmo da pessoa terminar a frase. Não se trata de julgamento, nem de desconfiança. É discernimento, um tipo de percepção que não vem do intelecto, mas da comunhão com o alto. Quando somos escolhidos por Deus, Ele afina nossa sensibilidade espiritual. Passamos a perceber o que não foi dito, a ler os gestos, os silêncios, a energia que preenche o ambiente. E mesmo sem provas visíveis, sabemos quando algo está fora do lugar. Às vezes, estamos num lugar cheio de gente, todo mundo sorrindo, mas sentimos no peito que há dor disfarçada ali. Uma palavra simpática pode vir acompanhada de um peso oculto, e Deus nos mostra isso sem que ninguém precise explicar. Essa sensibilidade não é para apontar, mas para acolher, para interceder em silêncio, para compreender a dor que o outro não conseguiu colocar em palavras. É como se ouvíssemos a alma das pessoas. E no fundo, elas percebem isso. Por isso se aproximam, se abrem, mesmo sem entenderem por quê. É comum estarmos em lugares onde ninguém nos conhece, mas alguém decide desabafar, contar coisas profundas, revelar feridas antigas. Não é por acaso, é porque a presença que carregamos transmite segurança espiritual. As pessoas percebem que há algo diferente, algo que não julga, que não expõe, mas que compreende. Somos canais e o Espírito de Deus opera através de nós para tocar corações sem barulho. Não estamos ali para convencer ninguém, mas para oferecer escuta, compaixão e verdade. A palavra nos ensina que o homem natural não entende as coisas do Espírito, mas aquele que é espiritual discerne tudo. E é exatamente isso que acontece. Enxergamos além da aparência. Nossa intuição é como um espelho que reflete o que o outro está tentando esconder. E isso muitas vezes desarma até quem veio com intenções erradas. Não porque confrontamos com força, mas porque a luz da verdade desestabiliza qualquer sombra. Quando estamos alinhados com Deus, até nossos inimigos sentem o desconforto de olhar para nós e verem a si mesmos. Essa sensibilidade não nos torna melhores, nos torna mais responsáveis, porque ao sentir o que outros ignoram, também somos chamados a agir com mais sabedoria, mais misericórdia, mais firmeza. Somos guardiões da atmosfera, sentinelas do invisível, e onde passamos, deixamos rastros de verdade e cura. Não porque somos especiais por nós mesmos, mas porque fomos separados para carregar um dom que não se vê com os olhos, mas se sente com a alma. Nem tudo precisa ser dito para ser compreendido. Quando Deus nos fortalece por dentro, criamos uma espécie de muralha invisível ao redor de nós.
não uma barreira de frieza, mas de discernimento e proteção. As pessoas percebem, sem saber explicar, que há um limite ali, uma linha que não pode ser cruzada. E não é porque levantamos a voz ou ameaçamos. É a presença do Espírito em nós que determina o ambiente. É como se a nossa alma dissesse, até aqui. E quem tem sensibilidade sente isso sem que seja preciso falar uma só palavra. A atmosfera muda quando estamos alinhados com o que Deus nos ensinou a preservar. Nossos limites espirituais se manifestam como mudanças de temperatura. Há lugares onde somos calor e acolhimento, e outros onde somos gelo e alerta. Tudo isso sem perder o respeito, sem ofender, sem confusão. O segredo está na clareza interior. Sabemos quem somos, o que aceitamos, o que não permitimos mais. E esse posicionamento silencioso fala mais alto que qualquer discussão. Quando o coração está guardado em Deus, o corpo inteiro se torna escudo. Muitos que antes testavam nossas reações, agora pisam com mais cuidado. Não porque nos tornamos agressivos, mas porque deixamos de ser acessíveis a qualquer energia. Quando amadurecemos na fé, aprendemos a fechar portas com sabedoria, não com mágoa. Entendemos que dar acesso a todos é o mesmo que expor o templo à profanação. E nós somos templo do Espírito Santo. Quem quiser se aproximar precisa sentir o peso dessa presença e entender que não se pisa em território sagrado sem reverência. Guardar o coração é mais do que evitar sofrimento, é proteger a fonte da vida. Como está escrito em Provérbios, dele procedem os caminhos do nosso existir. Então, quando decidimos nos preservar, estamos cuidando da nossa essência, da nossa fé, da nossa conexão com o alto. Isso não significa viver isolado, mas viver em consciência. Ter clareza sobre quem entra, quem fica, quem toca. Nem tudo que é simpático é bem intencionado, e nem toda proximidade é saudável. Por isso, nossos limites não são dureza, são sabedoria. Não precisamos mais provar nada para ninguém. Não mendigamos aceitação, nem nos justificamos o tempo todo. Deus é nossa defesa e a paz que Ele nos dá é o sinal de que estamos no caminho certo. Os limites que estabelecemos são frutos de experiências, cicatrizes, orações respondidas. Hoje, escolhemos a paz. E essa escolha fala alto. Ela filtra, ela afasta, ela protege. E quem nos encontra nessa nova postura entende, sem que a gente diga, que ali mora alguém que foi lapidado por Deus para não mais se perder em distrações. Existe um tipo de brilho que não se compra, não se aprende e nem se finge. É aquele que nasce lá dentro, depois de tantas batalhas travadas no silêncio da alma. A transformação verdadeira não começa pela aparência, começa pelo espírito. E quando Deus nos molda de dentro para fora, até o nosso semblante muda. Não porque fizemos algo estético, mas porque a paz passou a morar em nós. Essa paz, que excede todo o entendimento, passa a ser visível. Mesmo sem dizer uma palavra, irradiamos uma luz que não vem do mundo, mas do céu. O mais curioso é que depois de tudo o que já enfrentamos, ainda conseguimos carregar serenidade no olhar. As tempestades nos visitaram, sim, mas não nos destruíram. Sobrevivemos a dores que ninguém viu, e hoje, em vez de estarmos endurecidos, estamos refinados. A nossa presença reflete paz, não porque não sofremos, mas justamente porque passamos pelo vale e escolhemos continuar amando, perdoando, confiando. Isso impacta, e as pessoas sentem, mesmo sem entender de onde vem tanta firmeza revestida de ternura. Quantas vezes ouvimos, você está diferente, mas não sabem explicar o porquê. Pensam que é o cabelo, que é a roupa, que é o jeito de falar, mas não é nada disso. É que o interior foi reorganizado por Deus. Ele nos restaurou em lugares que nem sabíamos que estavam quebrados. E essa reconstrução silenciosa muda o jeito como nos movemos no mundo. Mudamos a frequência.
e quem está por perto sente, porque essa diferença não é superficial, é espiritual. É presença marcada pela transformação que só o Espírito Santo é capaz de operar. A beleza que carregamos hoje vem da resiliência. Ela nasceu no meio do fogo, da espera, da fé que não desistiu mesmo quando tudo gritava o contrário. Como diz a palavra em 1 Pedro, o nosso adorno não deve ser algo exterior, mas sim a beleza incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. E é exatamente isso que buscamos, sermos agradáveis aos olhos dele. Quando isso acontece, não importa o que o espelho mostra, porque a verdadeira beleza já está refletida na nossa postura, na nossa presença, no nosso olhar. Não é sobre impressionar, é sobre influenciar pelo exemplo. Não é sobre parecer forte, é sobre ser verdadeiro. O brilho que temos hoje é fruto de renúncia, de oração, de noites em claro sendo guiados apenas pela fé. E se hoje caminhamos mais leves, mais sábios, é porque aprendemos a nos enxergar como Deus nos enxerga. Isso nos liberta. E essa liberdade interior se torna visível aos outros, não como vaidade, mas como testemunho vivo de que a graça transforma, cura e revela a beleza que nunca dependeu do exterior. Existe algo poderoso em simplesmente estar presente. Quando deixamos que o Espírito Santo nos guie, aprendemos a ouvir com o coração, não apenas com os ouvidos, e isso transforma tudo. A pessoa à nossa frente sente que está sendo realmente vista, ouvida, acolhida. Não estamos ali para dar respostas prontas, mas para sermos ponte entre a dor e a cura. E essa presença, quando é verdadeira, tem o poder de restaurar. Não por causa de nós, mas porque deixamos o amor de Deus fluir através de cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Enquanto o mundo corre, grita, disputa a atenção, aprendemos a parar, a olhar nos olhos, a escutar sem pressa. Isso, que parece tão simples, virou raro. Mas é exatamente nessa escassez que nosso dom se destaca. Quando nos entregamos por inteiro num momento de escuta, a pessoa sente, ela relaxa, se permite ser verdadeira, porque percebe que ali não há julgamento, apenas empatia. Esse é um ministério silencioso que poucos enxergam, mas que muitos sentem. E é assim que ajudamos a carregar os fardos uns dos outros, como diz Gálatas 6:2, com presença e compaixão. Nem todos lidam bem com esse tipo de sinceridade. Os que vivem de máscaras, de aparências, se sentem ameaçados, porque a verdade que carregamos incomoda os que não estão prontos para ela. Mas, por outro lado, os quebrantados, os feridos, os cansados, esses se aproximam, porque sentem que com a gente não precisam se esconder. A nossa sinceridade é uma forma de cura, não porque sabemos tudo, mas porque somos verdadeiros no pouco. E isso basta para criar um ambiente onde a alma pode respirar. Temos a responsabilidade de manter esse calor interior aceso num mundo que muitas vezes se tornou frio e indiferente. A frieza do ego, da pressa, da vaidade, da indiferença, tudo isso tenta nos empurrar para o mesmo padrão. Mas quando Deus nos chama, Ele nos separa para sermos o oposto disso. Somos chamados para ser refúgio, não ruído. Somos chamados para ser presença que aquece e não presença que pesa. E quando escolhemos amar com intenção, cuidar com verdade e ouvir com paciência, nos tornamos extensão da graça de Deus. Não precisamos de palco, nem de microfone para exercer esse dom. Muitas vezes é numa conversa simples, num abraço firme, num "tô aqui", que o milagre acontece. A empatia curativa é uma semente do céu plantada dentro de nós, e ela cresce toda vez que decidimos amar ao próximo com sinceridade, mesmo quando ninguém está olhando. Porque, no fim das contas, cada gesto de compaixão que oferecemos carrega um pouco do próprio Cristo, que nunca passou indiferente por nenhuma dor humana
e nos ensinou que amar é o maior dom de todos. A gente aprendeu a não correr atrás de pódios, não porque não temos potencial, mas porque entendemos que nosso caminho foi desenhado pelo próprio Deus e não tem comparação possível com o de ninguém. Quando nos posicionamos no propósito, a competição perde o sentido. Não estamos aqui para ser o melhor na vitrine dos homens, mas para ser fiéis ao chamado que recebemos. E quando isso acontece, criamos algo que os outros não conseguem copiar, porque não vem da performance, vem da essência. É o céu escrevendo com nossas mãos. Cada cicatriz que temos, cada queda que enfrentamos, cada vitória conquistada com lágrimas, tudo isso construiu uma estrada só nossa. Andamos numa pista que não existia antes de nós. E por isso não tem tráfego, não tem corrida, não tem multidão disputando espaço. Só tem direção. Porque quando seguimos o que Deus nos chamou para ser, deixamos de olhar para o lado para medir quem está à frente. O foco muda, a energia muda. Passamos a caminhar com leveza, sem precisar provar nada para ninguém. Só seguimos, guiados pela mão dele. O mais curioso é que, ao se recusar a competir, nos tornamos memoráveis. É a diferença que marca. Não fazemos barulho para chamar a atenção, mas ainda assim somos notados. Não porque queremos aplausos, mas porque existe uma luz diferente em quem vive com propósito. Como está em Salmos 37, entregamos nosso caminho ao Senhor, confiamos nele, e o mais ele fará. Ele fará brilhar nossa justiça como a luz, nosso direito como o sol do meio-dia. Não é mérito, é favor. Não é estratégia, é rendição. Enquanto muitos se preocupam em vencer pelo desempenho, nós escolhemos dominar pelo propósito. Nossa influência não é forçada, ela é sentida. Vem da autoridade que só quem foi processado por Deus carrega. Quem olha de fora talvez não entenda como chegamos até aqui, mas nós sabemos. Sabemos das madrugadas de oração, dos momentos em que tudo parecia perdido, das portas fechadas que nos ensinaram a construir portas novas. E tudo isso nos deu uma força silenciosa, a força de quem sabe que está exatamente onde deveria estar. A verdade é que a paz que carregamos vale mais do que qualquer troféu, porque ela não depende do reconhecimento externo, mas da aprovação de Deus. E quando Ele nos aprova, não há sistema que consiga ignorar. Seguimos firmes passo por passo, sem pressa e sem comparação, criando, servindo, vivendo. E a cada dia, o mundo vê que não estamos tentando competir. Estamos apenas manifestando o que fomos chamados para ser. E isso, por si só, já nos torna imbatíveis. Nem todo impacto vem do que falamos. Às vezes, o que mais transforma é o que calamos. Quando Deus nos chama para viver com profundidade, nossa presença começa a incomodar os ambientes que vivem na superfície. E não é por arrogância, mas porque nossa intensidade revela contrastes. Sem querer, acabamos nos tornando espelhos vivos, mostrando o que muita gente tenta esconder de si mesma. Carregamos uma verdade tão silenciosa, tão firme, que leva alguns a refletirem e outros a recuarem. Mas todos sentem. Ninguém passa ileso pela presença de alguém que vive com propósito. Vivemos num tempo onde o raso virou norma, onde tudo é rápido, bonito por fora, mas vazio por dentro. E nesse cenário, nossa profundidade é quase um protesto. As pessoas nos olham e começam a se questionar. Por que essa pessoa me confronta só por estar aqui? É que não nos adaptamos ao superficial. E isso cria um contraste incômodo. Enquanto muitos fogem da dor, da verdade, do silêncio, nós aprendemos a abraçar esses lugares com coragem. E isso nos deu uma força que não precisa ser gritada. Ela apenas é. Alguns nos admiram por isso. Sentem-se atraídos, inspirados, tocados. Outros nos evitam porque sabem que perto da nossa sinceridade, suas máscaras não resistem por muito tempo e está tudo bem. Nosso papel não é agradar todos, mas ser quem Deus nos chamou para ser.
E a verdade é que, mesmo os que se afastam, nos carregam na memória, porque sabem que ali havia algo raro, alguém que não fingia, que não corria da dor, que escolheu a profundidade em vez da aparência. E isso, por mais que doa, planta uma semente no coração de quem presencia. Nosso silêncio fala. Ele carrega marcas, histórias, batalhas. Ele transmite um peso que só quem foi quebrado por dentro entende. Como dizem em Eclesiastes, há mais sabedoria na casa do luto do que na casa da festa, porque a dor nos ensina o que o entretenimento esconde. E é por isso que nosso olhar carrega algo diferente. Passamos por vales que nos ensinaram a não desperdiçar palavras, nem presença. Aprendemos a estar inteiros, mesmo quando tudo dentro de nós estava em pedaços. E isso constrói uma profundidade que não se apaga. Hoje caminhamos com propósito, e esse propósito sangra pela forma como existimos. Não fazemos alarde, mas também não passamos despercebidos. Somos lembrados não pelo que mostramos, mas pelo que despertamos. E esse é o maior sinal de que Deus está conosco, quando a nossa vida, mesmo em silêncio, fala mais alto do que qualquer discurso. Somos aqueles que incomodam, não por falta de amor, mas por excesso de verdade. E essa verdade é o que sustenta tudo o que somos, é o que nos mantém de pé, mesmo quando o mundo só sabe nadar na superfície. Tem algo especial que acontece quando a gente começa a andar mais perto de Deus. É como se os nossos olhos se abrissem para uma linguagem que sempre esteve presente, mas que o mundo parou de escutar. Começamos a perceber sinais, ciclos, repetições. Tudo ao nosso redor parece conversar com a nossa alma. E não é mágica, é sensibilidade. Quando vivemos em conexão com o Criador, nos alinhamos com a criação. Passamos a nos mover com o tempo certo das coisas. E isso nos dá uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da consciência de que tudo coopera, como diz em Romanos 8:28. Enquanto muitos correm sem direção, tentando controlar o incontrolável, nós aprendemos a reconhecer os pequenos alinhamentos diários. Um número que se repete, um silêncio que fala, uma porta que se fecha no momento exato. Nada é aleatório quando vivemos guiados pelo Espírito. Passamos a ter uma escuta mais apurada, não só com os ouvidos, mas com o coração. E é por isso que nossas decisões parecem vir de um lugar mais profundo. Não é instinto, é discernimento. E esse discernimento é um presente que vem da obediência. A nossa calma chama a atenção, porque enquanto tudo parece desabar lá fora, há uma firmeza dentro de nós que não se abala. As pessoas sentem isso e começam a se perguntar: o que ele sabe que eu não sei? E a verdade é que não sabemos tudo, mas confiamos em quem sabe. Nossa confiança está na soberania de Deus e na ordem invisível que Ele colocou em toda a criação. Esse entendimento nos protege da ansiedade que o mundo tenta nos impor. Sabemos que estamos exatamente onde deveríamos estar, mesmo que ainda não vejamos todo o quadro completo. Carregamos uma sabedoria silenciosa. Não fazemos discursos sobre isso, mas nossa forma de viver fala por nós. E isso tem um impacto real. Onde chegamos, levamos um tipo de presença que estabiliza o ambiente, porque não estamos apenas conectados com o que é visível, mas também com o que é eterno. E quando andamos em paz com as leis naturais do universo que foram desenhadas por Deus, tudo começa a fluir de forma mais leve, mais ordenada. Não é ausência de luta, é presença de propósito. Isso transforma até os dias mais confusos em oportunidades de aprendizado. Nos tornamos pessoas que inspiram pela forma como lidam com o invisível, porque quem nos observa percebe que há algo maior conduzindo nossos passos. Nossa vida se torna um lembrete de que existe ordem mesmo no caos, sentido mesmo na dor e direção mesmo quando tudo parece escuro. E é nesse lugar de comunhão com Deus, com a natureza, com os ritmos do céu e da terra, que encontramos uma força que o mundo não pode dar e também não pode tirar.
Essa reconexão muda tudo. Ela nos faz viver não apenas em paz, mas como a própria paz em movimento. Vamos orar juntos, com fé e coração aberto. Que o Senhor revele o propósito dele de forma clara na vida de cada escolhido que está assistindo esse vídeo agora. Que toda confusão, toda dúvida, toda distração se calem diante da voz do Espírito. Declaramos luz onde há escuridão, direção onde há incerteza e coragem onde antes havia medo. Que cada um aqui seja lembrado de que foi separado por Deus não para sobreviver, mas para impactar, curar, transformar e viver em plenitude. Que a revelação divina encontre abrigo em nossos corações e frutifique com poder. Liberamos também uma bênção especial sobre aqueles que compartilham essa mensagem. Porque ao fazer isso, você não apenas aperta um botão, você espalha vida. Está ajudando a acordar outros escolhidos, a reacender o fogo em corações apagados, a construir essa comunidade de fé e propósito que está se formando aqui. E se essa palavra tocou você de alguma forma, se fortaleceu sua jornada, eu te convido a curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Aqui é um espaço seguro, onde os escolhidos se reconhecem e se fortalecem uns aos outros. E para selar essa conexão, comenta aí o número 77. Esse número carrega um peso espiritual forte. É um sinal de que você está pronto. Pronto para sua transformação completa. Pronto para alinhar sua vida com a vontade de Deus. Pronto para sair da dúvida e andar em autoridade. Esse comentário é mais do que um símbolo, é um passo de fé. E quando a fé se move, o céu responde. Estamos juntos nessa caminhada. Que a paz, a força e o propósito do Senhor te acompanhem em cada passo. Amém.